A gente tem visto até agora, né? Essa primeira sessão, que foi a sessão das bem-aventuranças, que fala do nosso caráter, né? Então, acho que os irmãos já gravaram quais são as bem-aventuranças, né? Vamos falar? Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os por quê? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então que nós nunca possamos nos esquecer, né, dessas bem-aventuranças. Isso aqui é base para toda a vida cristã. Então, se a cada dia nós pudermos lembrar que nós temos que ser transformados para adquirir esse caráter, o Senhor vai trabalhando em nós, né? Todos os dias nós temos que lembrar, poxa, hoje eu não fui pacificador, hoje eu não fui misericordioso, mas eu tenho que ser, eu tenho que buscar, eu tenho que perseguir, entendeu? Porque esse é o caráter que o Senhor quer trabalhar em nós, né? E isso é quem nós somos diante do Senhor. Ele vai nos julgar por isso aqui, pelo que Ele ensinou, né? Então, quanto mais nós parecermos com Cristo, mais nós vamos ter essas características ou esse caráter, né? E a segunda sessão desse Sermão do Monte é do versículo 13 até o versículo 16, que nos fala da nossa responsabilidade que nós temos como onde o Senhor nos colocou, né? Porque nós estamos crescendo nessas características, nesse caráter, nós podemos influenciar esse mundo, sendo sal e sendo luz. Nós somos sal e somos luz, porque esse caráter tem que crescer em nós. Aí nós podemos influenciar no lugar que nós estamos, né? E isso parece como aquele exemplo, né, que quando o filho vai sair de casa, o filho vai para algum lugar, e o pai faz aquela recomendação para o filho, né? Cuidado com o seu comportamento, porque você está levando o nome dessa família aqui. Né? Geralmente a gente fala, cuidado, filho, não se comporta dessa maneira, porque é o nome da família que está em jogo, né? Se você fizer alguma coisa, é o nome da família que vai sujar, né? Então, a mesma coisa do Senhor. Nós somos filhos do Senhor e temos que expressar um certo caráter, que é o caráter que está descrito aqui nessa primeira sessão. Influenciando o mundo, sendo sal e sendo luz, né? Então é como se o Senhor falasse para o filho, né? Um pai falasse para o filho, vai, mas cuidado, né? Quando a gente entra para alguma instituição, por exemplo, eu entrei para a Marinha, né? Quando a gente bota aquela farda, não sou mais eu que estou ali, eu estou representando a Marinha. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou sujar o nome da Marinha, entendeu? Então, mesma coisa nós no reino do Senhor. Qualquer coisa que nós façamos aí fora, estarão olhando para a gente como representantes de um reino, representantes do Senhor. Você não se diz crente? Está fazendo isso aí? Então, não é só a nossa pessoa, é a pessoa do Senhor que nós estamos representando. Então, isso aqui se torna uma coisa muito importante, né? Toma um caráter muito importante, essas questões. E o Senhor passa aqui para a terceira sessão, que é a partir do versículo 17 até o versículo 20. É uma outra sessão do Sermão do Monte, onde o Senhor ele vai falar acerca da justiça do cristão. O Senhor vai fazer uma introdução e logo depois, a partir do versículo 21, o Senhor vai entrar nos pormenores. Ou seja, ele vai ensinar de forma prática tudo aquilo que nós precisamos saber, porque ele falou aqui de forma genérica, né? Vocês têm que ser mansos, têm que ser pacíficos, pacificadores, têm que ser limpos de coração.
E agora o Senhor aqui vai trazer alguns exemplos práticos de como nós devemos proceder em alguns assuntos. O Senhor vai falar de divórcio, o Senhor vai falar de ira, o Senhor vai falar de assassinato, o Senhor vai falar de amor, o Senhor vai falar de juramento, o Senhor vai falar de muitas coisas práticas, porque os fariseus naquela época, eles interpretavam a lei de uma determinada maneira. E o Senhor, ele veio sem estudar com os fariseus, ele não frequentava a escola dos fariseus, ele não foi ensinado pelos sacerdotes da época, mas ele veio com ensinamento. E quando as autoridades da época viram que alguém que não vinha deles estava ensinando, eles ficaram curiosos. Quem é esse que está ensinando com essa autoridade? Então o Senhor aqui faz uma introdução, a partir do versículo 17, vamos ler do 17 ao 20, né? O Senhor fala assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou não vim anular, né, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o Senhor aqui deixa claro, no versículo 17, que ele não veio destruir a lei. O Senhor não veio revogar a lei, mas ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir a lei. O Senhor ele veio reafirmar o caráter eterno da lei. E por que o Senhor teve que reafirmar que ele veio cumprir a lei? Porque, como dizia anteriormente, né, os fariseus e os escribas, os sacerdotes daquela época, eles viam o Senhor como um grande problema. Eles acusavam o Senhor de que o Senhor queria anular a lei. O Senhor não estava seguindo a lei. Mas que lei que o Senhor não estava seguindo? A lei que foi dada no Antigo Testamento por Moisés, pelos profetas, ou a tradição dos anciãos, a tradição dos fariseus e dos escribas? O que o Senhor não estava cumprindo? Porque o Senhor não veio falar contra a lei do próprio Pai, né? Porque quem deu a lei foi quem? A Moisés. Foi Deus. Ele deu a lei moral, deu a lei cerimonial e deu a lei cívica para o povo de Israel. E essa lei veio do próprio Deus. Como que o Senhor Jesus, vindo do céu, Filho de Deus, ia se comportar contrário à lei? Não tinha como, né? Então, ele era acusado de não obedecer à lei, de querer revogar a lei, porque ele não seguia a tradição dos fariseus. Eu até vou corrigir algo que eu falei aqui em umas reuniões passadas, não sei se os irmãos vão lembrar. Eu falei que os fariseus era aquela seita judia, né, que interpretava a lei e, além de interpretar, colocava várias regras além do que já estava na palavra. E eu falei que eles colocaram mais ou menos umas 6.000 regras. Você lembra que eu falei isso? Mas na verdade não são 6.000. Eu coloquei um zero a mais. São mais ou menos 600 regras que eles colocaram. Pegavam a lei e colocavam regras que eram preceito de homens. Então, só corrigindo, não foram 6.000, foram 600. Mas mesmo assim são muitas regras, né? Imagina 600 regramentos para cada cidadão seguir. E era coisa de detalhe. Então, por que o Senhor era acusado de querer anular a lei? Por muitos motivos. Eles acusavam o Senhor de não guardar o sábado. Eles acusavam os discípulos do Senhor de não jejuarem. Os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Ele era acusado porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão antes das refeições. Ou seja, tudo regras, tudo tradição de homens, que eles colocavam além da lei, por fora da lei, a mais do que a lei falava.
Então o Senhor era acusado. Então o Senhor veio fazer essa defesa. Ele veio fazer esse aclaramento. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas eu vim cumprir. Ele veio cumprir toda a lei do Senhor. E esse cumprir, ele tem o sentido de preencher a lei. O Senhor veio preencher a lei, cumprir tudo que a lei exigia que o homem cumprisse, mas que nenhum homem foi capaz de cumprir. Então existia ali no povo de Israel a lei cerimonial, que era a lei dos sacrifícios, a lei do templo. Existia a lei moral, que eram os 10 mandamentos e alguns outros mandamentos morais também para o povo. E existia a lei civil, que era como o povo deveria se comportar na terra, com o relacionamento uns com os outros, de compra, de venda de terreno, de herança. Essa era a lei civil. Então o Senhor, ele veio cumprir a lei do Senhor. Ele não veio revogar. Mas ele não veio cumprir da maneira que os fariseus achavam que deveria. Porque o Senhor era acusado de não guardar o sábado. Porque ele curava no sábado. Mas será que isso era a lei do Senhor? O que a lei do Senhor falava? Que não poderia fazer nada no sábado, nem curar, nem ajudar alguém? E para a gente ver como que os fariseus eram hipócritas, né? O Senhor vai, certa feita, fala com eles. Você, se a sua ovelha cair no buraco no dia de sábado, você vai fazer o quê? Você não vai lá e vai resgatar a sua ovelha? Aí ele chama os fariseus de hipócrita. Hipócrita, você me acusa de curar no sábado, mas se a sua ovelha caiu no buraco, você não vai lá e salva? E eu não posso curar o ser humano? Então a gente vê a hipocrisia dos fariseus com relação ao que eles pensavam da lei. O que eles imaginavam que o Senhor tinha colocado para o homem. E o que eles acabavam fazendo? Colocando um peso maior para as pessoas seguirem, além daquilo que o Senhor tinha colocado. Eles colocavam um peso que nem eles mesmos conseguiam carregar e colocavam para o povo. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo hoje em dia. Então a gente tem que ter cuidado com o quê? A gente tem que conhecer a palavra do Senhor, ler a palavra que está escrita, mas a gente tem que ter cuidado com a interpretação que a gente faz da palavra. Porque as heresias surgem daí, da interpretação que é feita da palavra. Todas as heresias, elas não vêm de fora da palavra, elas vêm de dentro da palavra, por causa de uma má interpretação, ou de uma interpretação tendenciosa. Então o Senhor não veio falar mal da lei, não veio anular a lei. Ele veio acusar os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquela época que eram responsáveis por interpretar a lei. Então muitos acham que a pregação do Senhor, ou a pregação de hoje em dia, tem que ser uma pregação somente positiva, no sentido de que o Senhor deveria somente falar das suas doutrinas, e não deveria acusar ou mostrar o erro da doutrina dos fariseus. Muitos não gostam de uma pregação expositiva de erro, né? Muitos hoje em dia não gostam desse tipo de pregação. Mas não foi o que o Senhor fez naquela época. O Senhor apontava o erro de interpretação que os fariseus faziam da lei. Colocavam um peso além daquele peso, daquela exigência, daquele mandamento que o Senhor colocava. Então, ele foi acusado de não guardar a lei por causa disso. Porque ele não guardava a tradição dos fariseus. Então, o Senhor ele confronta o ensino errado dos fariseus e o modo como eles entendiam e interpretavam a lei. E é óbvio que o Senhor não quebrou a lei de Deus, né? Ele, por curar no sábado, não quer dizer que ele estava afrontando a lei do próprio Pai. Porque nós temos que ter, quando lemos a Bíblia, a palavra, é claro que nós temos que ler por meio do Espírito. Muitos vêm ler a palavra de modo carnal, né? Só por entendimento, só para ter um conhecimento. Mas é pelo Espírito que nós vamos interpretar corretamente a palavra. O que o Senhor quer nos dizer com todas essas leis e mandamentos? Nós temos que descobrir qual é o espírito da lei. O que o Senhor queria quando deu determinado mandamento? E o Senhor, a partir do versículo 21, ele vai falar, a lei fala para não matar. Mas o que a lei quer dizer com isso, para não matar? É só você não ir lá e não assassinar seu irmão? É só isso? E o Senhor vai falar, não, aquele que se irá contra o seu irmão já está cometendo assassinato. Então o Senhor vai no espírito da lei.
O que o Senhor quis dizer com aquele assassinato, que não podia assassinar? E o Senhor acrescenta a ira. Se você se irar, você já está infringindo esse mandamento. Se você cobiçar, somente de olhar uma mulher, você já adulterou com ela. Então não é um cumprimento, não é uma obediência externa da lei. Porque o Senhor não está preocupado com a aparência. Como nós falamos aqui repetidamente a partir do nosso estudo de Mateus, o Senhor está preocupado com o coração. E foi isso que os fariseus não conseguiam enxergar. Eles pensavam, não, eu não assassinei, então eu posso ter raiva, eu posso ter ira aqui. Se eu não toquei no irmão, não matei ele, está tranquilo. Eu não toquei na mulher, eu não adulterei com ela. Então, se eu não cheguei nos finalmente, eu não estou em pecado. E o Senhor vem mostrar uma outra realidade. E o Senhor foi acusado por causa disso de querer mudar a lei, não seguir a lei, desobedecer a lei do Senhor. Então o Senhor não se contentou meramente em afirmar a sua doutrina, mas também criticou a doutrina errada dos fariseus e dos apóstolos. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim anular, mas vim cumprir. E quando o Senhor fala da lei e dos profetas, ele faz referência a todo o Antigo Testamento. Ou seja, o Senhor considerou todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Porque ele nasceu de uma virgem, mas nasceu sob a lei. O Senhor deveria obedecer à lei do Senhor. E muitos hoje em dia acham que nós não temos que obedecer ao Antigo Testamento. Muitos não gostam nem de ler o Antigo Testamento. Acha que foi já anulado, que agora é só o Novo Testamento, que é só a graça, a gente não precisa cumprir nada que está no Antigo Testamento. Muitos cristãos hoje vivem dessa forma, enxergam dessa forma e ensinam dessa forma. Que o Velho Testamento já foi anulado, porque o Senhor ele veio trazer uma nova aliança, agora nós estamos vivendo na graça e não devemos cumprir a lei. Mas o Senhor ele fala que veio cumprir exatamente a lei. Eu não vim anular, mas eu vim cumprir. Então o Senhor considera o Antigo Testamento na sua integralidade. O Senhor citou várias passagens do Antigo Testamento no seu ministério. Citou Salmo, citou Daniel, citou Gênesis, citou os profetas. Por quê? Porque ele considerava as Escrituras do Antigo Testamento como palavras de Deus também. E muitos hoje querem anular o Antigo Testamento, falando que só é válido hoje em dia o Novo Testamento. Então também nós temos que ter cuidado com esse tipo de interpretação, com esse tipo de visão, que quer considerar somente parte da Bíblia. E tem gente que chega no Novo Testamento e quer considerar somente parte do Novo Testamento também. Então isso aqui que fala Tiago, muitos vão na epístola de Tiago e acham que não deveria fazer parte do Novo Testamento, porque Tiago fala muito de obra, fala muito de fazer, de ação. E muitos querem viver somente na graça e viver pela fé, sem obedecer mandamento nenhum. Esse negócio de mandamento é do passado, agora a gente vive na graça, né? Não tem que obedecer nada. Mas o Senhor ele veio trazer muitos mandamentos. E a gente tem que obedecer mandamentos sim. Nós temos mandamentos que nós temos que seguir. Nós vamos ver isso ao longo aqui da ministração, né? O Senhor ele veio mostrar como Deus que deu a lei, queria que fosse cumprida essa lei. E como ela deveria ser obedecida, interpretada. Não como os fariseus ensinavam, né? Então a lei, como foi dada a Israel, ela consistia de 3 porções. A lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. A lei moral ela consiste nos 10 mandamentos e em outros princípios morais também, né? Que foi firmado de uma vez para sempre. Esses princípios morais, que vêm desde o Antigo Testamento, eles não são revogados, eles permanecem eternamente. Tanto os judeus do Antigo Testamento quanto nós cristãos, temos que seguir a lei moral do Senhor, que está nos 10 mandamentos e em várias passagens do Antigo Testamento, né? E a lei cerimonial? O que dizer da lei cerimonial, da lei do templo, da lei sacrificial? Que fala do serviço no templo, fala dos sacrifícios, fala dos símbolos
que o tabernáculo representava, que o templo representava, né? A lei cerimonial, ela foi cumprida totalmente pelo Senhor. Ele era o único que podia cumprir as exigências da lei cerimonial, da lei sacerdotal, daqueles que serviam no templo. Sacrifício de ovelha, sacrifício de carneiro, a questão do sal, da farinha, sem fermento, tudo isso apontava para o Senhor. E ele, com o seu ministério, com a sua vida e com a sua morte na cruz, ele cumpriu cabalmente toda a lei cerimonial, de forma que nós não precisamos cumprir a lei cerimonial. Essa lei foi cumprida totalmente pelo Senhor. Então, nós não precisamos mais guardar sábado. Nós não precisamos guardar festas, porque o Senhor é a nossa Páscoa, o Senhor é a nossa festa. Amém. O Senhor é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Mas o que nós vemos hoje em dia? Muitos querendo voltar para o judaísmo, querendo guardar sábado, querendo guardar festa, querendo guardar, trazendo o tabernáculo de novo para dentro da igreja, a arca da aliança, colocando no meio da igreja e fazendo como se aquilo fosse algo santo, fazendo templos, né, de Salomão por aí, ou seja, querendo cumprir de novo a lei cerimonial, que somente o Senhor poderia cumprir. Por quê? Por que somente Ele poderia cumprir a lei cerimonial? Porque Ele foi o único que cumpriu a lei moral do Senhor. Porque Ele não teve pecado. E por Ele ter cumprido a lei moral, somente Ele poderia cumprir a lei cerimonial. Então nós não estamos obrigados a guardar os aspectos que dizem respeito a símbolos, a figuras, a sombra. Porque se nós quisermos viver na sombra novamente, irmãos, nós não estaremos na realidade, que é o Senhor. Amém? Bem-vindo, Marco. Então, irmãos, avançando, o Senhor, Ele não vem anular a lei, mas Ele vem cumprir. Tanto a lei moral, quanto a lei cerimonial. E o Senhor fala da lei o seguinte, né, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Paulo, né, fala da lei o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Algo que os fariseus não usavam. Oi? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Então o Senhor vem falar o quê? Que a lei é boa. Paulo vem falar o quê? Que a lei é boa. E lá em Romanos, Paulo faz a mesma coisa. A lei é santa, a lei é boa. Então a lei, ela de forma alguma, ela foi anulada. De forma alguma, ela foi abrogada pelo Senhor. Mas o Senhor veio fazer o quê? Veio cumprir, veio preencher. E com relação à lei civil? O que nós poderíamos dizer com relação à lei civil? O Senhor, Ele veio como rei e como sacerdote. Ele se apresentou à nação de Israel como rei e como sacerdote. O Senhor, Ele não se apresentou como juiz à nação de Israel. Como juiz, Ele deveria aplicar a lei civil. Mas Ele não se apresentou como juiz para Israel. Ele se apresentou como rei e como sacerdote. Como quem iria cumprir a lei cerimonial. Para que nós não precisássemos mais cumprir. E quando que o Senhor fala isso, que Ele não veio como juiz? Lá em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 14. Lucas 12, versículo 14. Eu vou ler a partir do 13. Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Isso fazia parte da lei civil, da lei para a nação, de como ela deveria se comportar com relação ao próximo. E vem lá na multidão e fala para o Senhor: Senhor, mestre,
Diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. O que Jesus respondeu a ele no versículo 14? Mas ele lhe respondeu e disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Eu não tenho esse papel hoje de querer repartir herança entre irmãos. Eu não vim fazer isso agora. E o que o Senhor fala no versículo 15? E disse-lhes: o Senhor vai levar ele para onde? Para a lei moral. Ele vem falar de uma questão civil, e o Senhor fala que não veio ser juiz para repartir herança com ninguém. E ele leva aquele homem para a lei moral. O que o Senhor fala? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Já tem a ver com a lei moral. Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então existem esses três aspectos da lei. A lei cerimonial, que só o Senhor poderia cumprir. Por quê? Porque ele foi o único que cumpriu a lei moral. Os 10 mandamentos e todos aqueles princípios morais que o Senhor deixou. Mas a lei civil, ela ainda vai ser aplicada. Não é que ela também foi anulada. Mas naquele momento o Senhor não veio como juiz para aplicar a lei civil. Mas quando o Senhor vier no milênio, a lei civil vai valer. Não só para a nação de Israel, mas para todas as nações da terra. Mas isso é um aspecto futuro dessa porção da lei civil, né? Então, prosseguindo, o Senhor não veio anular a lei, né? Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12, Paulo fala que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E no versículo 14, do mesmo capítulo de Romanos 7, Paulo fala que, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E no versículo 13, fala assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, né? Isso tudo está em Romanos capítulo 7. Mas o André sabe de cor, né, André? Sabe de cor? Então, irmãos, a lei é boa, a lei é santa. O Senhor não veio anular a lei. Ele veio cumprir, porque nenhum homem poderia cumprir. Nenhum homem poderia cumprir a lei cerimonial e satisfazer a justiça do Pai. Somente o Senhor. Então, nas palavras de Paulo, né, o intuito da lei é que ela nos servisse de quê? De aio, para nos conduzir a Cristo. Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei apontava o que os judeus, né, os fariseus daquela época não conseguiam enxergar, era por que existia a lei cerimonial. Por que nós tínhamos que sacrificar, por que eles tinham que sacrificar um cordeiro para poder cobrir pecados? E eles se prendiam à aparência externa da lei. Eles não conseguiam enxergar que aquilo apontava para alguém, que aquilo apontava para Cristo, que aquilo um dia se encerraria e eles não precisariam mais cumprir aqueles mandamentos cerimoniais e sacrificiais da lei. Eles continuavam querendo sacrificar, não entendendo o espírito que estava por trás da lei. O que o Senhor queria mostrar com aquele sangue nos umbrais da porta? Será que somente pelo animal, o sangue de um animal, poderia remir o pecado de algum ser humano? Por que um animal deveria morrer para remir o pecado de um ser humano? E eles não conseguiam enxergar que aquilo se cumpriria no Messias. O Messias que viria seria aquele cordeiro que seria sacrificado. E eles ficaram presos à aparência externa da lei.
Então o Senhor veio falar contra esse tipo de interpretação, né? O irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: a lei é a promessa, Jesus é o cumprimento da promessa. A lei era a sombra, Jesus é a realidade. Jesus não veio desautorizar a lei, mas veio cumpri-la. Não veio para refutar os profetas, mas para ser a essência de tudo o que eles disseram. Ou seja, o fim de tudo, irmãos, é Cristo. Como a irmã orou aqui hoje, né? Tudo tem que convergir em Cristo. Amém. Cristo é o centro de todas as coisas. Mas os judeus não conseguiram enxergar isso. Não conseguiram enxergar isso. Por causa da sua arrogância. Por causa da sua soberba. Então eles ficaram cegos. E o véu continuou posto sobre os seus olhos. O véu do templo foi rasgado. O que quer dizer o véu do templo foi rasgado? Quer dizer que o Senhor tinha cumprido todas as exigências da lei. O templo ele foi destruído. O que o Senhor quis dizer com isso? O que o Pai quis dizer com isso? Essa questão de templo, de sacerdócio passageiro, isso acabou. Mas os judeus não conseguiam enxergar dessa forma. E crucificaram aquele que era o Messias, aquele que era o Salvador, aquele que era a luz do mundo. A luz foi até eles, mas eles rejeitaram a luz. Porque não conseguiram ver esse aspecto do cumprimento da lei em Cristo Jesus, né? E tem outro irmão que diz o seguinte, que Jesus cumpriu os tipos e as cerimônias do Antigo Testamento para que esses não fossem mais necessários ao povo de Deus. Então nós não precisamos mais guardar sábados, como os adventistas creem que o sábado tem que ser guardado. E eles fazem pior, né? Eles falam que aqueles que não guardam o sábado não são salvos. Então eles colocam na guarda do sábado a salvação. Se você não guarda sábado, você não pode ser salvo. Ou seja, a salvação não está mais em Cristo. Está em guardar um determinado aspecto da lei que o Senhor já cumpriu. E somente Ele poderia cumprir. Então nós não precisamos guardar o sábado fisicamente falando, por quê? Porque o nosso descanso é o Senhor. Todos os dias nós vivemos em sábado. Ou não? O nosso dia, todos os dias, deve ser um eterno sábado, porque o Senhor é o nosso descanso. Se nós estamos nele, nós estamos em descanso, estamos no sábado. Se estamos nele, irmãos, nós vivemos em festa. Amém. Não precisamos guardar festas, Páscoa, festa de tabernáculos, porque o Senhor é nossa alegria, Ele é nossa festa. Amém. Ele cumpriu toda a cerimônia dessa lei sacrificial, né? E lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, fala que Ele é o fim da lei. Romanos 10, 4. Pode ler, André? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei é Cristo. E esse fim tem um sentido de objetivo, de alvo. Qual o objetivo da lei? Mostrar Cristo, apontar para Cristo, porque Ele que cumpriria cabalmente a lei moral e a lei cerimonial. A lei cerimonial nós precisamos cumprir? Não, como já foi explicado, né? Só o Senhor poderia. Mas com relação à lei moral, nós precisamos cumprir? Pelo que já foi falado até aqui? O que os irmãos acham? Posso falar uma coisa sobre esse versículo 4? Sim. Aqui é que cria essa polêmica que fala aí, do Velho e do Novo Testamento. Isso. Fala aí, Paulo. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, ele justifica aqueles que creem. Então nós somos justificados por Cristo. Nós estamos mais debaixo da lei. Isso é o que está querendo dizer aqui o versículo 4. Né? É isso aí, certinho. Justamente isso. Nós não estamos debaixo da lei. Certo?
Para quê? Para a salvação. Nós não somos salvos pela lei, porque nós não podemos cumprir a lei. Quem é que pode cumprir a lei? Só Ele pôde cumprir a lei. Ou seja, o fim da lei é quem? Cristo. A lei apontava para Ele. Então Ele cumpriu a lei, e por Ele ter cumprido a lei, nele nós somos justificados. Por isso nós não estamos mais debaixo da lei para condenação. A lei não pode mais nos condenar. Temos que crer só. Temos que crer somente. Isso com relação à lei cerimonial. E volta a pergunta, e com relação à lei moral? A partir do versículo 21 de Mateus 5, o Senhor só vai tocar na lei moral. Não assassinar faz parte da lei moral. Não cobiçar faz parte da lei moral. Essa lei também foi colocada no nosso coração. Não adulterar, não está afiado, hein? Não adulterar faz parte da lei moral. Temos que cumprir a lei moral ou não? Só a fé, só a graça basta. Temos que cumprir a lei moral, pô. Não é ser fácil demais. Mas muitos não gostam, né? É uma bagunça por Cristo, porque não cumpre. Não quer cumprir, acha que não, eu sou do Senhor. Eu estou falando de cristão, tá? O mundo não vai cumprir, claro que não vai. Pô. Então, com relação à lei moral, nós sim temos que cumprir. Porque o Senhor fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Que justiça é essa? A justiça da lei, da lei moral. Nós estamos em Cristo para quê? Para cumprir a lei. O que a graça faz conosco? A graça foi nos dada para nos capacitar a cumprir a lei moral do Senhor. Amém. Mas muitos não gostam de mandamentos. Quando você fala de mandamento, a pessoa já... negócio de mandamento, esse negócio de Antigo Testamento. Isso aí não é para agora que eu estou vivendo na graça. Agora tudo é graça, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu vou pecar. E vive uma vida desleixada, uma vida leviana. Por quê? Porque acha que não tem que cumprir mandamento nenhum. Então o Senhor prossegue aqui em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que a terra e o céu passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei será válida até quando, irmãos? Como ele fala no versículo aqui, 18, ele fala o quê? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando é que o céu e a terra vão passar? Não, mais além. Quando passar o milênio? Depois do milênio, novo céu e nova terra. É aí que o céu e a terra vai passar. Até lá, a lei está em vigor. E o Senhor fala de um jota e de um tio, que é o mínimo da lei. Até uma vírgula da lei, irmãos, está valendo. Você está onde, Mateus? Mateus capítulo 5, versículo 18. Ele fala isso. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio da lei, ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, o Senhor está anulando a lei? De forma alguma. Oi? Depois do milênio. Onde vai haver novo céu e nova terra. Até lá a lei está valendo, irmão. Tanto a lei cerimonial, quanto a lei moral, quanto a lei civil vai estar valendo no milênio quando o Senhor voltar. A lei cerimonial foi cumprida por Cristo. Nós não precisamos cumprir. A lei moral está em vigência e a lei civil vai ser colocada quando o Senhor voltar. Ele vai vir como juiz e vai julgar toda a terra. Então o Senhor fala em Mateus 24. Mateus 24, versículo 35. O que o Senhor fala lá? Algum irmão pode ler? Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E no versículo 18, do capítulo 5. Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei. Ou seja, o Senhor coloca a lei do Antigo Testamento no mesmo patamar das palavras dele mesmo. 24:35 de Mateus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele coloca no mesmo patamar. Então o Senhor considera tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento no mesmo nível de cumprimento. Então nós não devemos rejeitar
todo o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento ou os profetas. Nós devemos observar. Como? Como os fariseus observavam? De forma externa, de forma hipócrita, que colocavam peso no povo, mas eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não seguiam. O Senhor vai nos ensinar. Então, lá em 2 Timóteo, fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. E qual a Escritura que eles usavam lá? Não tinha o Novo Testamento ainda. Só existia o Antigo. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, essa era a atitude do Senhor. Considerava tanto o Antigo Testamento e veio introduzir uma nova aliança, que é o Novo Testamento. Então, o Senhor não veio anular a lei como era acusado pelos fariseus. Ele está querendo anular a lei porque ele não fala a mesma coisa que a gente fala. Ele não estuda na escola dos fariseus, de onde que ele veio? De onde que ele veio? Com que autoridade que o Senhor ensina essas coisas? Era a acusação que os fariseus faziam para ele. Com que autoridade? Você não estudou, aprendeu com quem? Assim? Hoje em dia não acontece isso? Hoje em dia acontece. Aconteceu, mano, várias vezes. Alguns irmãos já citaram esse exemplo, né? E comigo aconteceu. Onde eu me reuni, a denominação, a gente quis trazer uma luz sobre um determinado assunto. Pô, de onde que ele veio? Já estudou teologia? Estudou onde teologia? Na presbiteriana, papapá, na batista? E se você não tem um diploma de formado, você não pode falar nada. E o Senhor não tinha diploma de formado naquela época. Ele não foi ensinado aos pés de Gamaliel. Não foi, mano. E de onde que vem esse estranho querendo falar mal da nossa doutrina? Falar mal do nosso ensinamento? Quem é a autoridade aqui é a gente. Mas o Senhor começou a incomodar. O Senhor começou a se tornar um problema para os fariseus. Por quê? Porque o povo escutava. Porque o Senhor falava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Que falavam e não cumpriam, e não faziam, entendeu? Isso era diferente. Então ele começou a incomodar a classe dominante, né? E quando a classe dominante é incomodada, eles vêm para cima. A gente vê os políticos aí, né? Como é que um quer engalfiar o outro, né? Então o Senhor ele veio mostrar o que o Senhor quis mostrar com a lei do Antigo Testamento. Ou seja, ele veio cumprir cabalmente. O Senhor viveu a lei moral. Ele viveu. O Senhor não pecou. Amém? Então o Senhor fala o quê? No João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, o Senhor tem o quê? Mandamentos. O Senhor tem mandamentos que nós temos que guardar. Nós não devemos estranhar a palavra mandamentos só porque estamos na graça, só porque estamos vivendo na fé. Estamos na fé, mas existem mandamentos que nós temos que guardar. E aquele que guarda, esse é o que ama o Senhor, certo? Então, como eu falei anteriormente, existem aqueles que não gostam de mandamentos e não gostam de lei, porque acham que estão na graça e não precisam obedecer nada. Essa é uma heresia chamada antinomianismo. Anti vem de quê? De contrário. Anti, contra. Nomianismo é o quê? Norma. São aquelas pessoas que são contra a norma, contra a lei, contra mandamento. A gente vê esse espírito pelo mundo hoje em dia? Pessoas que não gostam de lei, tem que acabar com a polícia. Abaixo a polícia, não gosta de lei, não quer cumprir nada. Quer satisfazer a sua própria vontade. E essa heresia do antinomianismo, ele é um extremo de uma heresia que no outro extremo está quem? O legalismo. E o que é o legalismo? Tudo é lei. Você é salvo pela lei, você tem que cumprir a lei pela sua própria força e não confia na graça e não confia na fé. Ou seja, são dois extremos. O extremo do legalismo e o extremo do antinomianismo. Então, hoje em dia, as pessoas não querem cumprir mais nada, querem fazer o que dá na telha. Não só muitos cristãos, mas principalmente no mundo, né? Esse é o homem caído. E existe uma Bíblia que se chama Bíblia de Satanás. Vocês já ouviram falar. Existe a Bíblia de Satã. E a pessoa que escreveu essa Bíblia foi o Anton LaVey. Ele fala o seguinte: o que ele escreveu nessa Bíblia?
que é uma doutrina de Satanás? Faça o que queres. Isso é o que o Satanás quer. Faça o que queres, não tem lei. Ou seja, ele, Satã, ele não pede adoração. Mas ele fala que cada um viva a vida de acordo com a sua própria lei. Então, a vida cristã, irmãos, não é só fé. Tem obrigações e tem mandamentos. Nós fomos libertos do pecado, amém? Amém. Para ser escravos de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente foi liberto do pecado para ser escravo de Cristo. Glória a Deus. Aí a gente se depara com muitos ímpios que falam o quê? Pô, tu é crente? Tu não pode fazer nada, né? Tu é proibido de fazer tudo, né? Ali eu sou proibido, eu sou escravo? Amém, eu sou. O ímpio se achando liberto, né? Mas eu quero ver. Se liberta aí do vício aí que eu quero ver. Se liberta do pecado que eu quero ver. Se liberta do adultério que eu quero ver. E se acha livre. E acha que o cristão é escravo, é proibido de fazer. Não pode fazer nada. É triste. Fala que o cristão é triste. É, que não pode, entendeu? É proibido de tudo. É bitolado. Mas não enxerga que ele está preso, está escravizado pelo pecado. Mas isso para ele é uma liberdade, né? De fazer o que quer. Então, graças ao Senhor que Ele nos libertou, né? Para servirmos a Ele, para cumprirmos a Sua lei. E Ele nos capacita para isso, né? O Seu Espírito nos capacita, como o Movino falou. A lei agora não está mais em tábua. A lei está escrita no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, entendeu? E o Senhor nos impulsiona a obedecer a lei. É algo que se torna prazeroso, né? Apesar da nossa carne muitas vezes lutar, e essa luta vai permanecer até o final, quando nós cumprimos a lei do Senhor, o Senhor nos dá um prazer, nos dá uma alegria, uma satisfação. Então, o versículo 19 de Mateus capítulo 5. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então o Senhor fala aqui, o versículo 19, qualquer, pois. Qualquer, irmãos, é qualquer. Não sei como é que está a versão dos irmãos aí. Qualquer, versículo 19, capítulo 5. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Qualquer é qualquer. O meu é Você qualquer pode ter um. 50 anos, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Você pode ter 50 anos de crente. Você pode ter se convertido ontem. Qualquer um que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Qualquer um é qualquer um que violar. Não só crente, mas ímpio também. Qualquer é qualquer. Porém, vou chegar no porém. E o que seria violar, irmãos? Violar. Qualquer um, porém, que violar. Chegamos lá. O que é violar? Seria alterar essa lei? Desobedecer. Alterar, desobedecer. Seria colocar a lei? Colocar além. Então, essa palavra violar tem dois sentidos. Tem um sentido que é mais fraco e um sentido que é mais forte. No sentido fraco seria o quê? Seria abrandar, suavizar ou aliviar. E no sentido mais forte seria o quê? Destruir, anular ou rejeitar. Isso seria esse termo aqui, violar. Então, nós não podemos ter a tendência de diminuir ou de rebaixar o padrão da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala determinada coisa, é aquilo que ela quis dizer. Nem mais e nem menos. Nem mais, como os fariseus faziam, colocavam um peso maior, e nem menos, como os antinomianistas querem fazer. Não precisa de lei, não é isso tudo. Você está sendo muito radical, irmão. Não é por aí. Você está querendo botar um peso quando a gente está dizendo o que a palavra diz. Então, muitos falam o quê? Hoje em dia não existe mais fornicação, porque agora é união estável. União estável, não fornicação. Você está rebaixando o mandamento do Senhor.
Está rebaixando a palavra de Deus. Como andar de carro sem carteira. Está rebaixando, está desobedecendo uma lei. Desobedecendo. Qualquer um que violar um desses menores mandamentos, que mínimo que seja, será chamado menor no reino dos céus. E muitos falam hoje o quê? Não é assassinato. É o direito da mulher sobre o próprio corpo. Não é isso que eu falo do aborto? Não é assassinato não. É o direito da mulher que ela tem sobre o corpo dela. Ou seja, está rebaixando, está diminuindo a lei de Deus. Dizendo que não é assassinato. É assassinato. Não é o direito da mulher sobre o corpo dela. Ela está assassinando um ser vivo. Não é mais congregar. Não é mais congregar. Agora é comunhão virtual. Qualquer que violar um desses menores mandamentos, não precisa mais reunir, não. Agora é virtual. Agora é pela internet. Quando o Senhor manda congregar, estar junto. Mas agora, qualquer que alterar, violar, rebaixar o menor dos mandamentos, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que guardar e ensinar assim, que cumprir e ensinar assim, será chamado grande no reino dos céus. Então, existe menores no reino dos céus e existe grande no reino dos céus, irmãos. Às vezes a gente passa batido para esse versículo, né? Existem os menores e existem os maiores. João Batista foi chamado de quê? O maior dos profetas, não foi? O maior dos profetas. Seja a sua palavra o quê? Sim, sim, não, não. Isso é um mandamento. Mas muitos assumem compromisso, mas depois, não foi isso. Não foi isso que eu quis dizer, aconteceu isso. Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Qualquer um que violar o menor dos mandamentos, mínimo que seja, será chamado menor no reino dos céus. Qualquer mandamento pequenininho, se é um mandamento do Senhor, é porque o Senhor considerou importante. Senão não teria colocado lá. Amém? Então, muitas vezes, nós queremos rebaixar o padrão moral da palavra de Deus. Para quê? Para não incomodar. Porque, às vezes, quando a palavra é proferida, a palavra incomoda. Quando a verdade é proferida, a palavra vai, muitas vezes, ofender. E nós temos que ter cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente prega, com o que a gente ministra. Porque, muitas vezes, para não ofender, a gente quer passar a mão por cima, né? Não falar tudo que a palavra fala, porque pode causar um escândalo. Você pode ser visto como radical. Mas o que o Senhor alerta? Qualquer um que violar o mínimo mandamento que seja, será chamado menor no reino dos céus, né? Então, existem os menores e existem os maiores. E pior, irmãos, existem os maiores e os menores. E o versículo 20 fala o quê? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder... Tem versões que falam muito, né? A minha não fala não. Não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, existe o mínimo, o menor no reino dos céus, existem os maiores e existem aqueles que não entram. Porque os outros já fazendo tudo. E existem aqueles que nem entram. Eles estão fazendo tudo errado. Eles pregavam uma coisa para dizer a outra, justiça é. Não é? Existem aqueles que ministram a lei, mostram a lei, mas eles mesmos não cumprem. Não vai nem entrar no reino. Não é que você está rebaixando a lei e está ensinando. Não, você nem cumpre. Você é um hipócrita. Ou seja, é um fariseu, por assim dizer, né? Então, o que quer dizer essa questão do menor no reino dos céus? O que quer dizer essa palavra menor no reino dos céus? Essa palavra tem a noção de pouco valor, de pouca dignidade, de pouca coisa no reino. Alguém que não tem honra no reino. Então, no reino de Deus, há posições. Não como no mundo, né? Pastores, como botam nas denominações. E vem presbítero, diácono. Não é uma hierarquia feita por homens, mas é algo feito por Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 22,
Nessa mesma ideia, né? Último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 18. Pedi para a Kátia ler. 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras de profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus colocará sobre ele as pragas que são escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então o Senhor fala de acrescentar algo e fala de tirar algo. É a mesma ideia de Mateus 5, versículo 19 e 18. Aquele que diminuir, que violar qualquer um desses mandamentos, mesmo que seja pequeno, será chamado menor no reino dos céus. E aqui uma nova advertência em Apocalipse, né? Aquele que tirar algo da profecia ou aquele que acrescentar. Ou seja, nós devemos ter cuidado com a interpretação que nós fazemos da palavra. Nós não devemos nem acrescentar e nem tirar. Então, o irmão Charles Spurgeon, ele falou o seguinte. Charles Spurgeon, né? A grandeza no reino de Deus está ligada à obediência à palavra de Deus. Então, queremos ser grandes no reino de Deus? Estamos obedecendo a palavra? Aí seremos grandes. Porque a grandeza está ligada à obediência. Amém? E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, é algo que é falado aqui por Paulo, né? E eu vou fazer uma aplicação aqui. Espero não estar indo além da palavra, né? 2 Timóteo 3, 7. 2 Timóteo 3, 7. O que falam lá? O que fala lá? Pode ler. Quem aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, tem gente que é assim, irmãos. Ouve a palavra, mas nunca aprende. É o que Paulo está falando sobre essas mulheres aqui. Ele aplicou nessa situação aqui, né? Versículo 6. Porque desse número são os que induzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, está sempre escutando, mas nunca aceita. Ou seja, não é manso, não é submissa para aprender. E tem muito cristão que é assim. Ouve, mas nunca aprende a palavra, ou seja, nunca coloca em prática. Ano 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovam quanto à fé. Então, rejeitam a verdade. Então, há pessoas assim que ouvem, mas sempre tentam o quê? Rebaixar o ensinamento. Entendeu? Ah, isso aí é muito radical. O irmão está sendo um tanto pesado. Entendeu? Por quê? Porque querem rebaixar o mandamento de Deus. Estou falando é bem assim, não. Não é muito por aí não, que não sei o quê. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque os fariseus ensinavam preceitos de quem? Era de Deus? Preceitos de homens. Eles ensinavam algo da cabeça deles. Algo que eles inventavam. E inventavam muitas regras. E que, se os homens não cumprissem, eles eram mal vistos por esses sacerdotes e essas autoridades. Mas o que isso fala deles? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Né? Então, irmãos, temos que ensinar, temos. Mas primeiro nós temos que viver. Ter uma vida consagrada ao Senhor, dar um testemunho daquilo que a gente está vivendo, para daí nós podemos ensinar. Então, como é que eu vou ensinar sobre oração se eu não oro? Não, irmão, a gente precisa orar, o irmão tem que orar. Mas eu mesmo em casa não oro.
Pô, o irmão tem que ler a Bíblia. Mas eu mesmo não leio a Bíblia. Isso é hipocrisia. A gente tem que estar em comunhão. Mas raramente a gente vê o irmão em comunhão. Dificilmente a gente vem em comunhão. Né? Vem uma vez a cada 3 meses, é um visitante na comunhão. Né? Então nós temos que ser íntegros, irmãos, diante do Senhor. E não ser levianos, né? Os fariseus, eles pregavam e não faziam. E o que o Senhor vai falar ao final, né? Mateus 25, 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. E já caminhando para o final, irmãos. O propósito da graça é nos capacitar a observar a lei. Nós não temos que cumprir a lei moral do Senhor na nossa carne, de forma externa, para aparecer para os homens. Mas isso tem que ser de uma realidade interior. Porque o Espírito nos capacita para isso. Nós não estamos sozinhos, mas nós devemos ser responsáveis. Saber que temos uma obrigação, confiar no Senhor, confiar no seu Espírito. E se andamos no Espírito, como é que fala o versículo? Não cumpriremos as concupiscências da carne. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós andamos na carne. Nós devemos fazer morrer a nossa carne. Mas a nossa mente muitas vezes nos atrapalha. Às vezes um conceito que nós temos nos atrapalha, irmãos. Porque muitos falam assim, não, mas eu sou pecador. E com essa ideia de que é pecador, não se esforça para vencer o pecado. A gente vê como que é sutil esse pensamento? Uma desculpinha até, né? É sutil. Quem falou que nós não somos pecadores? Eu não estou falando isso. Mas pega a sutilidade da ideia. Não, eu sou pecador. Com a ideia de que não tem como vencer o pecado. Se não houver um confronto dentro Irmãos, no Espírito nós somos fortes. Sim, porque aí já aceitou o pecado. Já aceitou. No Espírito nós somos fortes. Mas o que acontece conosco? Nós não queremos andar no Espírito. Queremos andar na carne e satisfazer nossa vontade. Por isso que nós pecamos. Porque estamos na carne. Se andar no Espírito, senão a palavra está mentindo. Senão a palavra é mentirosa. A palavra é mentirosa? Não é. E a palavra fala: se andar no Espírito, não cumprireis as vontades da carne. Isso é uma verdade que nós temos que acreditar. Mas o problema é que nós não andamos as 24 horas do dia no Espírito, né? Damos lugar à carne. Não, isso aqui o Senhor sabe que o Senhor vai me perdoar. E não vence aquele pecado habitual nunca. E é um pecado habitual. Parece que tem pecados que nós cultivamos, né? Não, eu vou cumprir a lei do Senhor até aqui, mas nisso aqui, Senhor. Entendeu? Eu vou ser submisso até aqui. Isso aqui já é demais, é muito. Para mim já é muito. Isso aí eu não consigo, entendeu? Então o Senhor nos chama, nos conclama. Sede santos, porque o vosso Pai que está nos céus é santo. Então tem que ter um esforço, tem que ter uma responsabilidade, tem que haver um suor, né? Porque também não é fácil, né? Ninguém está dizendo que é fácil. Tem que ter um esforço, tem que crer no Senhor. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8, 10. Não é fácil não, irmão. Não é simples não. Mas o Senhor é conosco, Ele nos ajuda. Por quê? Porque o Senhor falou assim em Hebreus 8:10. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, ou na sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, a lei do Senhor agora é escrita não mais em tábuas externamente, mas no nosso coração. Porque é um cumprimento que tem que vir de dentro, irmãos, de uma realidade, de uma transformação interior, uma transformação de caráter. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso depende somente do Senhor? Só Ele que vai fazer isso por graça? Ah, o Senhor até hoje não me mudou. Se eu sou assim é porque o Senhor não me mudou. E coloca tudo na conta do Senhor.
O Senhor não me mudou até hoje. E a sua responsabilidade fica onde? Aquele que mentia, não minta mais. É você que tem que parar de mentir. É você que tem que parar de roubar. Então, irmãos, já finalizando. Gálatas, eu não vou ler, mas não precisa abrir não, porque eu não vou ler, porque eu marquei aqui para ler do capítulo 3 todo até o capítulo 4, versículo 10. Então, eu acho que a hora não vai deixar. Mas Paulo fala justamente disso, da lei do Senhor. Ele faz uma interpretação da lei, de que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós também não devemos crer que não temos que cumprir a lei. Nós devemos cumprir a lei do Senhor porque Ele nos capacita. E não a lei cerimonial, mas a lei moral. Mas os Gálatas queriam voltar para onde? Queriam voltar para a lei cerimonial, guardar festa, guardar sábado. E Paulo fala o quê? Que eles estavam decaindo da graça. Paulo fala que será que eu trabalhei em vão? Será que vocês creram em vão? Quem nos salva é Cristo. Ou seja, nós devemos interpretar de forma sadia a questão da lei. É Cristo que nos salva. Nós não vamos ser salvos por causa da lei, irmãos. Nós não temos a capacidade de cumprir a lei integralmente. Porque aquele que errar num ponto da lei é acusado de toda a lei. Não é isso que fala a palavra? Então, pela lei, nós não somos salvos. Somos salvos pela graça. Mas somos salvos pela graça para cumprir a lei moral do Senhor. Amém? Então, que o Senhor possa nos ajudar nos nossos pensamentos, nas nossas interpretações da palavra. Que possamos cumprir não só o maior dos mandamentos, mas também o menor. Porque é importante para o Senhor. E qual que é o resumo da lei? A lei se resume em quê? A lei se resume em quê, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Fazendo isso, estamos cumprindo toda a lei do Senhor. É simples, mas a carne dificulta um pouquinho, né? A nossa carne dificulta um pouquinho. Amém? Então louvado seja o Senhor, irmãos.